Ok, então basicamente esse trabalho é sobre o H-Puzzle, né? Que é esse joguinho aqui que está sendo representado. Só explicando bem basicamente, né? Tipo, nesse jogo a gente tem um tabuleiro 3x3. Nesse caso é 3x3, poderia ser 4x4, 5x5, por aí vai. E nele tem os números do 1, 2, 3 até, nesse caso, 8, né? Que é o H-Puzzle. E tem também, tipo, o 0, que é meio que onde você não tem um número. E esse 0, ele vai poder se mover. Então, tipo, ele pode mover para a direita, para cima, para a esquerda e para baixo. E o objetivo desse jogo é você ter uma posição aleatória e você conseguir chegar nesse estado final aqui, que é onde o 0 está na esquerda, tá tipo na primeira posição, e aí depois vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é basicamente a sequência correta. E o objetivo de vocês é realizar esse jogo com o Python Sat, que é essa biblioteca que o Alexandre recomendou que vocês utilizem, que é basicamente uma biblioteca de Python que, digamos que mexe com essa programação um pouco mais lógica, ok? Eu vou explicar para vocês. Sim, a revisão está sendo gravada. Depois eu vou postar no YouTube também. Eu vou mostrar para vocês basicamente como funciona o básico mesmo do Python Sat, ok? Como vocês utilizam ele. Mas primeiramente, qual vai ser a ideia que vocês têm que ter para vocês resolverem esse trabalho? Eu vou me guiar pelas dicas que o Alexandre deu, ok? Mas se vocês resolverem de uma maneira um pouquinho diferente, tudo bem. Desde que vocês utilizem o Python Sat e vocês consigam resolver o H-Puzzle, ok? Então, basicamente, a primeira dica que o Alexandre dá é vocês utilizarem esses símbolos proposicionais. Que basicamente o que são esses símbolos proposicionais? Primeiro vamos entender o que eles significam. Aqui nós temos 5 informações, ok? Esse 1, ele é o passo que você está. Então basicamente se tem 1 é porque você está no primeiro passo agora, ok? Esse P eu esqueci o que significa, mas é tipo o estado. É só tipo representar que é um símbolo proposicional de estado, ok? Esse 2 e 3 é a posição que você está. O 2 é a linha e o 3 é a coluna. Então 2, 3, por exemplo, seria segunda linha, terceira coluna. Seria esse quadrado aqui, ok? Esse 2, 3. E o 9 é o número que está nesse quadrado. Então o que esse símbolo está me dizendo é que no primeiro passo o 9 está nesse quadrado, ok? E basicamente vocês vão pegar todas as possibilidades de símbolos que vocês podem ter. Se vocês vão criar tipo assim, vocês vão criar 0, por exemplo, que é nesse primeiro quadrado você tem um 0. Vocês vão criar também 1, que é nesse quadrado você tem 1, mesma coisa 2, mesma coisa 3, mesma coisa 4, até o 8. Isso só para esse primeiro quadrado. Vocês vão fazer a mesma coisa para 1, 2 e o número que vocês querem, que é para essa posição daqui, 1, 2, 1, que é nessa posição você tem 1, 1, 2, 2 e por aí vai. Vocês vão pegar todas as possibilidades de números em todas as possibilidades de quadrados que vocês têm, ok? Vocês vão criar todos esses átomos, beleza? E aí, tipo assim, o que o Alexandre está falando aqui, é que vocês têm que mapear esses átomos. Porque o Python Sat, ele aceita somente números inteiros. Tipo assim, a gente não utiliza o P, o Q, o R, por exemplo, para representar fórmulas lógicas. O Python Sat utiliza inteiros. Então, ao invés de P, o PySat utiliza 1. Ao invés de Q, ele utiliza 2. E por aí vai, o R, 3. Então, ele utiliza inteiros. E também, para negar, ele representa como negativo. Então, tipo, menos 1 é negação de P, por exemplo, entendeu?
Então, tipo assim, a gente não pode colocar no PythonSat essa string, porque ele não aceita strings. Você tem que colocar um inteiro. Então, essa string daqui teria que ser representada por algo inteiro. Qualquer inteiro, não importa. Só que se a gente usar somente inteiros, a gente não vai saber o que eles significam. Digamos que a gente só utiliza inteiros e no final PythonSat no Giga, que o 62 é verdadeiro. Só que o que é 62, sabe? Eu não sei. Eu não consigo entender o que 62 significa. Por isso que vocês é recomendado utilizar um dicionário, que é basicamente a chave vai ser a string que vocês têm, ok? Que é esse símbolo aqui, por exemplo, e o valor vai ser um inteiro qualquer. Vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3 e por aí vai. Então, basicamente, a chave é para a gente conseguir entender e o inteiro é para a gente conseguir utilizar no PythonSat, ok? E aí vocês vão fazer isso vocês vão criar esse mapeamento, esse dicionário para todas as possibilidades de símbolos proposicionais, ok? Então, tipo assim, você tem 9 posições e você tem 9 números, então são 81 possibilidades para o primeiro passo. Mas você também vai criar para o segundo passo, para o terceiro passo e por aí vai, ok? Então vão ser muitos símbolos proposicionais, por isso vocês vão fazer isso de forma automatizada, beleza? Vocês vão fazer uma função com for e por aí vai. Aí aqui são as regras de estado, que são basicamente algumas regras muito básicas que o jogo tem, que é basicamente, olha, você tem dois tipos de regras, né? Essa e essa daqui. Esse primeiro tipo de regra é o seguinte: se nós temos no primeiro passo, na posição 1, então tipo, se nesse quadrado aqui, ó, a gente tem o 0, então nós não vamos ter o 1, entendeu? Nós não vamos ter o 2, nós não vamos ter o 3 e por aí vai. Então o que esse tipo de regra quer dizer é que em uma posição nós só vamos ter um número ao mesmo tempo. Nós não podemos ter dois números na mesma posição ao mesmo tempo, ok? Então, tipo assim, vocês vão adicionar no solver essa regra aqui. E como é que vocês vão adicionar essa regra? Eu vou só um momentinho aqui. Vou pegar um exemplo bem básico de como é um código usando o PythonSat, ok? Tá aqui, olha. Primeiramente vocês vão instalar o PythonSat, né? Que é, se eu não me engano, pip install. Se eu não me engano é assim. Se não for, vocês pesquisem, né? No GitHub ou na internet mesmo. Quando vocês instalarem, vocês vão importar algum solver. Então, de pysat.solvers, vocês vão importar algum solver. Pode ser qualquer um. O Glucose 3, o Glucose 4, Minisat também. Vocês podem ser qualquer um. Inclusive, vocês podem testar com vários solvers para ver qual é o mais rápido. Ok? Aí vocês vão instanciar esse solver. Então, esse G agora é o meu solver, ok? E aqui vocês estão adicionando uma cláusula. Essa cláusula é o mesmo tipo de cláusula que vocês veem em aula, que é tipo P, OK, ou não R, por exemplo. Isso aqui é uma cláusula. E aqui é como uma cláusula é representada no PySat, que é uma lista de inteiros. E basicamente essa lista de inteiros aqui significa o seguinte: é uma cláusula com negação de x1 ou x2, ok? Então, tipo, aqui, por exemplo, olha, é outra cláusula, negação de x2 ou x3, entenderam? É assim que você representa uma cláusula em PythonSat, com uma lista de inteiros. Então, voltando para cá, ó, a gente tem essa regra aqui, né? Isso aqui eu vou chamar de Azão, isso aqui eu vou chamar de Bzão, só para simplificar. A gente tem, olha, Azão
implica em negação de Besão. Então, a gente tem que colocar em FNC, porque o Python Sat ele só aceita FNC. Mas é muito simples, né? É só colocar tipo negação de Azão ou negação de Besão. Isso daqui é uma cláusula. Então, isso daqui a gente vai adicionar no solver, ok? Então, seria tipo o meu solver ponto add clause e seria uma lista de inteiros, a negação do meu A, que eu disse, né? No caso seria... É porque no solver vai ser um número, né? Então, tipo, menos A ou menos B. Vocês iriam adicionar isso aqui no solver, ok? E aí, basicamente, olha, vocês têm somente a string. Vocês têm, tipo, esse símbolo proposicional, né? Então, vocês vão converter para inteiro. E como é que vocês convertem? Vocês utilizam aquele mapeamento que vocês criaram, né? Na primeira dica. Que é, tipo, o seu dicionário com o valor, com a chave que vocês têm aqui. Então, tipo, essa chave que eu falei, que essa aqui, seria tipo esse 1P110, por exemplo. E aí vocês iriam conseguir o inteiro que está atribuído a essa string, entenderam? E é isso aqui que vocês iriam adicionar no solver, porque o solver, lembrando, só aceita inteiros, ok? E vocês iriam fazer isso para todas as possibilidades que vocês têm. Então, para o quadrado 1, vocês têm um 0 e vocês vão colocar essa regra para todos os outros números. E vocês vão fazer esse processo para todos os números, para todas as casas. Então, seriam vários fors alinhados, ok? E aqui é outro tipo de regra, que é basicamente, se eu tenho aqui o meu tabuleiro, né? Essa regra está dizendo que para cada casa eu só posso ter um número somente. Então, só posso ter um, só posso ter dois, só posso ter três. Não, eu não posso ter dois ao mesmo tempo. Essa regra está me dizendo que para cada casa aqui, olha, eu tenho que ter pelo menos algum. Eu não posso deixar ela vazia, sabe? Então, aqui tem que ter, ó, no passo 1, na casa 1, que é essa daqui, eu tenho que ter ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou pelo menos uma, sabe? Então vocês também iriam adicionar essa regra daqui, ok? E de novo, isso aqui é uma cláusula, então vocês iriam adicionar solver.addClause, e aí vocês teriam uma lista de inteiros. Essa lista de inteiros seria esses símbolos, só que o valor atribuído a eles, utilizando o dicionário, ok? Thiago, tem uma dúvida. Essas cláusulas que você está falando para a gente criar, essas regras de estado, todas elas vão entrar naquele dicionário que vai ser responsável por fazer o mapeamento? No caso, o dicionário só tem os símbolos proposicionais, ok? As regras não entram no dicionário, elas entram no solver. Então, tipo assim, no dicionário você tem a representação dessa string daqui. No dicionário você também tem a representação dessa string daqui, ok? Digamos que essa daqui seja representada pelo número 2 e essa daqui seja representada pelo número 3, por exemplo, ok? Quando você for adicionar no solver, você vai ter, ó, de novo, FNC. Então você vai ter a negação desse ou a negação desse. Então quando você for adicionar no solver, você vai adicionar o seguinte: negação de 2 ou, no caso, menos 2, né? Menos 2 ou menos 3. Entendeu? Tipo, isso daqui não é no dicionário. Isso aqui é no solver. Só que para você adicionar no solver, você precisa adicionar o inteiro. E como é que você consegue o inteiro? Pelo dicionário que você mapeou. Entendeu? É que ainda não ficou claro para mim, porque isso daí eu vou ter que gerar, né, automaticamente. Tipo,
eu vou precisar de uma entrada e eu ainda não estou conseguindo enxergar o que seria a entrada do solver. O que, que ele quer colocar para me devolver alguma coisa, entendeu? Não estou conseguindo enxergar ainda. Ok, tipo assim, no solver você vai colocar todas as regras que eu, o Alexandre, passa as dicas aqui, ok? Então tipo, você vai colocar todas essas regras no solver, você vai adicionar todas essas regras aqui também. No final, você também vai adicionar todas essas regras daqui. Então no solver você coloca todas as regras que você tem para o seu jogo fazer sentido, entendeu? No dicionário é somente um mapeamento de símbolo proposicional para algum inteiro qualquer, porque a gente não consegue adicionar no solver os símbolos em si. Tipo, esse símbolo é uma string, né? No solver a gente não consegue adicionar string, então a gente tem que ter esse mapeamento, que é tipo essa string vai virar esse inteiro 1, por exemplo. E aí no solver, quando a gente for adicionar esse string, você adiciona esse inteiro que está atribuído à string, entendeu? Então, tipo, no solver você vai adicionar todas as regras que você tem. Então, tipo, isso aqui é uma regra, por exemplo, você vai adicionar essa regra no solver. Essa aqui é outra regra, você também vai adicionar essa regra no solver. Então, tipo, vamos dar um exemplo aqui de novo, né? Digamos que esse aqui seja 1, esse aqui seja 2, isso aqui é 1, isso aqui é 3, por exemplo. Você vai ter negação de 1 ou negação de 2, né? E aqui você também vai ter a negação de 1 ou negação de 3. Você também vai ter depois, né, negação de 1 ou negação de 4, por exemplo. São todas regras que você tem para o seu jogo funcionar. Quando você for adicionar no solver, você vai colocar lá, tipo, solver.addClause, e aí uma lista de inteiros, né? Menos 1, menos 2, que é essa regra daqui, que você tem negação desse símbolo ou a negação desse, menos 1 ou menos 2. Depois você vai adicionar de novo, só que dessa vez para essa regra, que é tipo menos 1 ou menos 3. E você vai adicionar de novo outra cláusula, só que para essa regra daqui, que é menos 1 ou menos 4. E você vai adicionar todas as regras que você tem. Você vai adicionar tudo no seu solver, entendeu? E aí no final você pede para ele resolver. Quem vai resolver é ele, sabe? O seu trabalho é só adicionar as cláusulas, só adicionar as regras. Certo. Me tira a dúvida, então. Como é que seria a entrada? O que, que ele quer colocar e espera que a gente devolva para ele? Ele vai colocar o jogo mapeado já? O que, que seria a entrada? Não Ok, tô ok. conseguindo visualizar. Então, você vai criar o seu jogo já resolvido, ok? Então você vai começar tendo esse estado aqui, que é o estado final, o estado que você quer. Depois você vai movimentar você vai fazer algumas movimentações aleatórias, sabe? Tipo, sei lá, você movimenta 20 vezes aleatoriamente. Quando você movimentar 20 vezes aleatoriamente, você vai ter outro estado, ok? Aí esse estado é representado como fórmulas, que é tipo, digamos que o estado que você tem, pronto, é esse daqui, é esse estado inicial. Tipo, você tinha esse estado final, você movimentou ele aleatoriamente e você chegou nesse estado final, digamos. Você vai utilizar esse estado final como o estado final, como o estado inicial no seu solver, entendeu? Que é tipo o estado que você começa. E o objetivo do seu solver é só resolver ele, entendeu? E isso daqui está representado como? Está representado tipo assim. Na posição 1, nós temos o 1. Na posição 1, 2, nós temos o 2. Na posição 1, 3, nós temos o 3. Na posição 2, 1, nós temos o 8. E por aí vai. Tipo, esse estado aqui, que é o estado em que você começa, você tem ele a partir de fórmulas.
E essas fórmulas você vai colocar no seu solver, entendeu? E aí o seu solver, a partir dessas informações, a partir das regras, ele vai resolver e ele vai te dar digamos, o estado resolvido, sabe? E ele vai te dar também os passos que você precisa fazer para você ir desse estado inicial até o estado final, ok? Tá, então, em outras palavras, eu embaralhei Isso, e tô tentando desfazer o caminho que eu fiz, é isso. Só que exatamente, usando o solver. exatamente. Você embaralha e depois tenta desembaralhar com o solver. Só que para o solver conseguir desembaralhar, ele precisa ter todas as informações sobre o jogo, que são exatamente essas regras que você tem que colocar. Tipo, isso aqui é uma informação sobre o jogo. Você não pode ter dois números no mesmo lugar ao mesmo tempo. Essa aqui é outra informação sobre o jogo. Você precisa ter pelo menos algum número em toda posição. Em toda posição você tem que ter algum número, sabe? Então você vai colocar todas as informações dentro do solver para que ele consiga resolver. Entendeu? Certo, acho que deu pra dar uma melhorada aqui. Ok. Aqui, olha, você vai criar novos símbolos proposicionais. Só que nesse caso não são símbolos de estado, são símbolos de ação, que é até mais simples, né? Tem menos símbolos de ação de transição. Só tem 4, que é tipo assim, para cada passo no caso, né? Tipo aqui no passo 1, esse A é de ação e esse D é direita. Então o que isso aqui significa? Quer dizer que no passo 1 o 0 vai para a direita, ok? Esse outro, o C, quer dizer que no passo 1 o 0 tem que ir para cima, ok? Aí digamos o E é porque no passo 1 o 0 tem que ir para a esquerda. E o B, por exemplo, é porque no passo 1 o 0 tem que ir para baixo. Então você tem esses 4 símbolos de ação de transição, ok? E aí a ideia é que no final o solver retorne para você os passos que são necessários você fazer em cada passo, né, para que o seu estado fique resolvido. Então, tipo assim, se o seu solver no final retornar, tipo assim, 1 AD, aí depois 2 AE, aí 3 AC, 4 AD, por exemplo, isso quer dizer que, tipo assim, os passos que você tem que seguir é o seguinte: você vai para a direita, depois você vai para a esquerda, depois você vai para cima e por último você vai para a direita. E se você conseguiu resolver em 4 passos, esses são os passos que você tem que fazer, entendeu? Tipo, o solver vai retornar para você esse símbolo sendo verdadeiro. E os passos que você não faz, ele retorna sendo falso. Então, tipo assim, no passo 1 você tem que ir para a direita, né? Então, no passo 1, você não vai para a esquerda, você não vai para baixo e você não vai para cima. Então, o solver vai te retornar uma negação de... Ele vai te retornar a negação de todos os outros passos. Então, tipo, negação de esquerda, negação de cima e negação de baixo, ok? Só o direito que vai ser o verdadeiro. Deu para compreender? Sim, sim. Aí beleza. Fora isso, essa daqui eu acho que é a parte mais difícil, que são as regras de transição de estado. É basicamente, tipo assim, nesse estado inicial que nós temos aqui. Digamos que eu movo o 0 para a direita. Eu tenho o 0 aqui no meio, né? E eu tenho 4 aqui na direita. Se eu mover o 0 para a direita, o meu 0 vai vir para cá e o meu 4 vai vir para cá. Como é que eu represento isso em forma lógica? Eu vou ter o seguinte: se eu tenho no passo 1, por exemplo,
eu tô aqui no meio, né? Então é 2, 2. 2, 2, eu tenho 0. E também no passo 1, eu tenho no 2, 3, eu tenho 4. E no passo 1 de novo, eu movo para a direita. Isso aqui tudo vai implicar, olha, que o 0 vai vir aqui para a direita. Então agora eu vou ter que no segundo passo, porque isso aqui é um passo, né? Então eu vou aumentar a quantidade de passos, beleza? No segundo passo eu vou ter na posição do meio o 2, 2. Agora eu vou ter o 4. E na posição 2, 3 eu vou ter o 0. Dessa forma você consegue representar uma movimentação de forma lógica. Porque se eu tenho que eu estava com 0 no meio, se eu estava com 4 na direita e eu movi para a direita, então agora eu vou ter novos símbolos. Que no próximo passo, no passo 2, né, eu vou ter o 2 no meio, eu vou ter o 4 e na direita eu vou ter o 0. Então dessa forma eu consigo representar basicamente que o 0 e o 4 trocaram. Entenderam? E aí eu também vou ter, por exemplo, que se no meio eu tenho 0 e em cima dele, que no caso é 1, 2, eu tenho 2 e eu movo para cima, então agora eu vou ter que no segundo passo o 0 vem para cá e o 2 vem para cá. Então no meio eu vou ter o 2 e em cima eu vou ter o 0. Entenderam? Então tipo, é dessa maneira que eu represento essa movimentação do 0 vir aqui para cima. E o objetivo de vocês é colocar todas essas regras possíveis dentro do solver, ok? Então tipo assim, são muitas regras que vocês têm, que é tipo o 0 estando aqui, ele indo para cima, indo para a esquerda, indo para baixo, indo para a direita. Aí depois o 0 estando aqui, ele indo para a esquerda. E detalhe, eu esqueci de dizer, tipo, digamos que ele vai para a direita, você ainda vai ter que colocar todas as possibilidades de números que podem estar na direita. Então aqui pode ser 1, aqui pode ser 2, aqui pode ser 3, aqui pode ser 4, pode ser 5 e por aí vai. Vocês têm que colocar todas as possibilidades de regras que vocês podem ter, ok? E vocês vão colocar tudo isso dentro do solver, beleza? Esse aqui é um exemplo de regra, nesse estilo, né? Ó, na posição 1, 3, que é essa daqui, nós temos o 4. E na posição 2, 3, que é essa, nós temos o 0. E nós movemos para cima, então esse 0 vem aqui para cima. E se nós temos tudo isso, olha, então nós vamos ter o seguinte, que no próximo passo, na posição aqui de cima, nós vamos ter o 0 e na posição aqui da direita nós vamos ter o 4. Então basicamente nós trocamos o 0 com 4, ok? E vocês vão fazer todas as possibilidades que vocês têm. Deu pra entender? Então vai ser tipo assim, você vai Obrigado, ter que, Thiago Monitor. então você vai ter que verificar, tipo, se em cima vai estar um 4, se em cima vai estar um, se em cima vai estar um 2, um 3 e um 8, todos. Pra todas as posições. Exatamente. Porque, tipo Massa. assim, no pensamento mais, digamos, de pensamento mais básico de programação, como vocês fariam? Vocês, tipo, iriam encontrar o 0, né? Vocês iriam ver quem é que está embaixo, quem é que está na esquerda, qual é o melhor movimento. Só que essa não é a forma lógica de fazer as coisas. A forma lógica é você colocar todas as regras possíveis. Então é uma maneira mais força bruta mesmo, vamos dizer assim. Vocês têm que pegar todas as possibilidades e colocar no solver de forma em formato de regra, ok? Então você tem aqui uma implicação. Então, tipo, se você tem isso aqui e você tem isso aqui e você move para cima, então
você vai resultar nessas novas informações, ok? Alguma dúvida nessa parte daqui? Acho que não, Thiago. Oi? Acho que não. Beleza. E só Ô, mais Thiago, Oi, pode falar. boa noite. Tu consegue, tu pode colocar uma só pra gente ver como é que usa o Solver? É fazer em código? Isso. Pera aí. Cara, pior que eu nem escrevi não, mas isso aqui tá um exemplo. Vocês podem ir no GitHub do... Esse GitHub daqui. Eu nem fiz o trabalho porque eu tava sem tempo, nem deu pra eu conseguir fazer. Mas se vocês quiserem ver algum exemplo, vocês vão no GitHub que tem mostrando... Isso aqui eu peguei do GitHub, inclusive, esse exemplo daqui. Vocês vão lá que tem vários exemplos de como utilizar o PySat, ok? E tipo assim, vocês têm essa função aqui que é o solver.solve. Solve é só resolver, né? Que é exatamente isso que ele faz. Ele pega todas as cláusulas que você colocou nele e ele resolve retornando para você quais átomos são verdadeiros e quais átomos são falsos. No caso, só o solve, ele só tipo retorna verdadeiro se é satisfazível e falso se não é satisfazível. Só que você também quer pegar o modelo, né? Tipo, você quer pegar quais átomos são verdadeiros e quais átomos são falsos. Aí você usa esse getModel, que ele vai te retornar, tipo, isso aqui é a saída para o solve, isso aqui é a saída para o getModel. Que ele vai te retornar tipo, quais informações são verdadeiras e quais informações são falsas. Então, tipo, aqui no caso ele está colocando, olha, que o primeiro átomo ele é falso, o segundo átomo também é falso e o terceiro átomo também é falso. E realmente faz sentido, ó, porque aqui, olha, eu tenho duas cláusulas, que é basicamente não x1 ou x2. E aqui eu tenho não vale frequência não, é extra. E aqui eu tenho o x3. E aqui é um modelo que torna verdadeiro, que é tipo o x1 negativo, o x2 negativo e o x3 negativo. E realmente faz sentido, porque se o x1 é negativo, isso aqui é verdade. Se o x2 é negativo, isso aqui também é verdade. Então, para esse modelo, todas essas cláusulas são verdadeiras, ok? Então vocês vão usar esse getModel e vocês vão ver quais informações são verdadeiras. Tipo assim, vocês vão pegar essa lista daqui. Eu imagino que seja assim, né? Tipo, eu não fiz o trabalho, mas eu acho que eu faria o seguinte. Eu pegaria essa lista do getModel, eu iria iterando por ela, né? E eu iria pegar só o que é maior do que zero, que é o que é positivo. Porque o que é negativo é porque é falso, né? Então eu iria pegar só o que é maior do que zero, ou seja, só o que é verdadeiro. E aí eu iria ver quais são as informações que são verdadeiras. Que é tipo assim, eu tenho o meu dicionário, né? Que tipo ele pega, digamos, uma chave e ele me retorna um valor inteiro, né? Digamos que depois de eu resolver, eu consegui que o 14 é verdadeiro. Eu iria ver no meu dicionário o que é o 14. Tipo, deve ter alguma função, tipo, pegar um dicionário e colocar, tipo, o que tem 14, entendeu? Tipo, para eu encontrar qual é a chave. Aí vocês iriam ver quais átomos são verdadeiros, ok? E só mais uma coisa, tipo, se você tem uma movimentação impossível, você pode repetir o estado que você já está. Então, tipo assim, se você tem no primeiro passo, na posição 1, 3, 4, quer dizer, na posição 1, 3, não, digamos assim, ó, na posição 1 nós temos o 0.
e nós movemos o 0 para cima. Isso daqui é o seguinte, ó. Eu tenho o 0 aqui e eu quero mover ele para cima. Eu não consigo mover ele para cima, né? Então eu vou só repetir. Eu vou dizer que dá no mesmo, sabe? Eu entendi dessa maneira, ok? Então, se for uma movimentação impulsiva, vocês só repetem o estado que você já tá, ok? E aí vocês vão criar uma fórmula para ver se vocês conseguem, digamos assim, ver se vocês conseguem resolver em N movimentações. E como é que é essa fórmula? É o seguinte, ó. Digamos que vocês querem conseguir, se vocês conseguem resolver em 8 movimentações. Vocês vão colocar, ó, 8 na posição 1, você tem um 0, aí 8. Na posição 1, 2, você tem 1. Então, basicamente, é o seu estado objetivo, que é tipo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vocês vão colocar isso, olha, para todo passo. Vocês vão colocar para o passo 1 para ver se já está resolvido. Vocês vão colocar para o passo 2 para ver se você consegue resolver em 2 passos, né? Vocês vão colocar para o passo 3 para ver se vocês conseguem em 3 passos. E o menor que você achar, vocês retornam. Que é tipo, se você conseguiu que com 14 passos ele já está correto, então com 14 passos você resolveu o seu H-Puzzle, ok? Mais alguma dúvida? Isso aqui é o que eu Ô, Thiago, Oi, pode falar. você pode mostrar mais ou menos como é que funciona salvar no dicionário a fórmula? Só para eu ver como é que funcionaria na prática? Como salvar? Salvar no dicionário a fórmula. Queria ver como é que seria. Ah, para você criar o dicionário, é? Pra ver como é que ficaria o mapeamento dentro do dicionário. Não tô conseguindo pensar como fazer isso direito. Ok, seria tipo assim. Como eu imagino fazer, né? Tipo, eu acho que seria bom você criar uma função para você criar esse dicionário, né? Tipo, o dicionário pode ser um negócio global, porque você vai usar em todo o seu código, então pode ser global. Aí você iria, eu imagino, fazer uma função que iria receber esse número daqui. Para aí você cria todas essas regras nesse passo aqui. Só um momento aqui, já eu volto. Rapidão. Oi. Eu tô em live. Voltei. Aí pronto. Nessa função, ela iria receber um inteiro, né? Sim, tá sendo gravado. Ela iria receber um número, por exemplo, que seria esse número daqui, ok? Aí basicamente, você faria um for para ser esse número daqui, então tipo seria um for de 3, né? No caso seria de 1 até 3. Eu vou até escrever. Thiago, licença aqui. Tu pode analisar para ver se seria alguma coisa desse tipo aqui. Eu comecei, mas eu acho que eu não estou no caminho correto. Manda aí. Tu tá conseguindo ver minha tela aí? Alô? Pior que não. Ah, sim. Tá vendo aí a tela? Tô. Tu tá no PDF, né? É. Ah, sim, tu tá na minha... Ok. Eu tive a ideia de fazer alguma coisa tipo isso aqui, ó. Eu fiz um mapeamento, né? Ok. Só que o mapeamento eu fiz de maneira manual.
Eu deixei ele resolvido. E eu teria que criar aquelas regras de transição de estado, né? Sim. Tá, eu não fiz isso ainda. O que eu fiz foi fazer ele checar cada regra e colocar aquela implicação. No caso, eu já estou traduzindo para uma disjunção, só que eu estou colocando numa lista. Que vai ser uma lista de cláusulas. Ok, se você colocar numa lista não tem problema não. Depois você vai inteirando e colocando no solver. Só que assim, o jeito que você faz o dicionário eu acho que está um pouco incorreto. Porque tipo, você tem que ter o dicionário para todos os símbolos possíveis. Aí você só tem tipo 9 casos. Mas por exemplo, você não tem um mapeamento para um P111, sabe? Tipo, você tem para 110, mas se não tem para 111, nem para 112, nem para 113, sabe? Você tem que ter um mapeamento para todas as possibilidades, entendeu? Certo. Aí tipo você teria que usar um for, né? Mais de um for, inclusive. Eu acho que teria que ser tipo 3 fors. Que no caso é isso aqui, né? Isso. Seria tipo de 1 até 3, aí de 1 até 3 de novo, e aí seria de 0 até 8 no caso. Ah, isso. Até 9 porque o for ele não vai até o final, isso. Seria desse jeito mesmo, que você iria fazer o dicionário. Isso para cada passo. Então você faria isso para o passo 0, para o passo 1, para o passo 2 e por aí vai. Entendeu? No mapeamento. E você também teria que colocar as regras de transição de estado, as ações de transição, porque também são símbolos proposicionais, então você também tem que colocar no solver, então também tem que estar no mapeamento. Então, as regras têm que estar no mapeamento e todas as combinações têm que estar no mapeamento também. Todos os estados possíveis, todos os estados e as ações, ok? Tem que estar no mapeamento. As regras você não coloca no mapeamento, você coloca no solver utilizando o mapeamento, ok? Porque você tem que colocar o inteiro, né? Então tipo, você tem que colocar usando o mapeamento. Deu para compreender? Mais ou menos. Eu acho que eu faria assim, ó. Tipo, eu já ia ter o meu dicionário, né? Aí, tipo assim, eu iria... Digamos assim... sei lá, símbolo. Eu iria aqui criar a minha string, né? Que seria o meu símbolo proposicional. Que seria, tipo, o meu passo. Aí um P. Aí depois o meu I. Depois o J. Isso aqui é variável, né? Então, depois o J, depois o K, que é o número de 0 a 8. Aí depois que eu tivesse criado o meu símbolo, eu iria lá e tipo ia adicionar no dicionário, que é tipo na chave símbolo eu tenho algum número aleatório. Então tipo ele só tem que ser tipo único, sabe? Ele só precisa ser único. Então tipo eu poderia ter uma variável global que representa tipo o número que eu tô. E aí digamos que seja n, por exemplo. Aí eu digo que o meu símbolo vai ser n e depois eu aumento o valor do n, só para tipo não ser repetido. Dessa maneira eu consigo atribuir um número aleatório, vamos dizer assim, um número qualquer para todos os símbolos. OK? Eu acho que ficaria mais ou menos assim. Vocês têm mais alguma dúvida sobre o trabalho? Porque eu acho que eu vou terminar a gravação agora.
Aí se você tiver mais alguma outra dúvida que não tem muito a ver, eu respondo fora de gravação. Quando coloca. É uma pergunta. Pode falar. Quando for colocar as regras, por exemplo, a regra das peças, da posição das peças, por exemplo, são duas. Isso. Aqui não pode ter o 1 no tabuleiro, dois 1s ao mesmo tempo, Sim. e a outra que não pode ter duas peças no mesmo lugar. Eu vou colocar essas regras na mesma chave ou em duas chaves diferentes? Em duas. Toda regra, tipo. Toda regra vocês vão colocar numa cláusula diferente, ok? Tipo assim, isso daqui vocês vão colocar numa regra, numa cláusula diferente. Isso aqui, outra cláusula diferente. Essa, mais uma cláusula diferente. Isso aqui, outra cláusula. Aí, tipo, no mesmo estilo. Deixa eu ver, tipo, na posição 1, 2, 1 ou 1, 2, 2 ou 1, 2, 0, 1, 2, 3. Isso aqui é outra regra. Então, vocês iriam colocar em outra cláusula. Ok? Ok. Mais alguma dúvida?